Para que servem as regras? Vocês já pararam para pensar nisso? Para que serve uma regra? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem algumas placas de trânsito, certo? Para que existe placa de trânsito? Para organizar. Esse é uma das funções da placa de trânsito. A placa de trânsito serve para que as pessoas também saibam o que tem que fazer naquele lugar. Por quê? A regra ela é importante para que as pessoas consigam viver em sociedade. O que isso quer dizer, professora, viver em sociedade? Cada um de nós é único. Lembra? Nós já até falamos sobre isso. Mas nós temos que conviver com as pessoas. E para conviver com as pessoas é preciso ter algumas regras. Por quê? Imagina se cada um faz o que quer a hora que dá na telha. Pensa no trânsito, por exemplo. Tem uma pessoa que está num carro e aí não tem placa nenhuma. E ela acha que ela pode passar aquela rua. Mas tem outra pessoa vindo para cruzar. Como não tem placa, não tem regra, ela também vai passar. O que pode acontecer? Muito bem, um acidente, uma coisa mais grave, não é mesmo? Então, para nós vivermos em sociedade, existem algumas regras. Isso mesmo. Então, as placas de trânsito são um tipo de regra. As regras do trânsito, não é mesmo? Usar o cinto, o limite de velocidade, tudo isso é para que fique mais fácil a convivência entre as pessoas. Tem um tipo de regra que vocês já devem ter visto. Olha lá, os combinados da escola. Quem já fez combinado com a professora? Normalmente a professora no primeiro dia fala assim: pessoal, nessa sala nós vamos ter alguns combinados. E aí ela conversa com vocês sobre coisas que podem acontecer e que não podem acontecer. Por exemplo, levante a mão se quiser falar. Por que a gente precisa levantar a mão se quiser falar na sala? Normalmente nas salas tem uma média de 30 crianças, vamos pensar. E aí a professora pergunta assim: o que vocês comeram ontem à noite? Não sei, uma pergunta assim: o que vocês comeram ontem à noite? E todo mundo começa a falar: eu comi pão, eu comi macarrão, eu comi feijão, eu comi arroz, eu comi carne. Dá para entender? Não dá, né? Porque daí nem a professora entende e nem vocês entendem. Então, uma regra para a convivência dentro da sala é, por exemplo, levantar a mão para falar, porque daí organiza esse espaço. Vamos ver outra aqui. Não diga coisas desagradáveis. É uma regra que faz com que a gente possa ter uma boa convivência. Fale um de cada vez. Também, para que se fala todo mundo junto, ninguém entende, não é mesmo? Então, esses combinados de sala também são uma maneira de organizar esse espaço. Dentro das religiões, existem as regras de ouro. Regras de ouro? Mas por que será que são as regras de ouro? Por que não é regra de flor, por exemplo? Por que não é regra de nuvem? Porque o ouro é um tipo de metal muito precioso. Vocês já ouviram falar assim: nossa, essa pessoa vale ouro? É porque ela vale muito, porque é uma coisa muito boa, porque é uma coisa muito preciosa. Por isso que se diz regras de ouro. Hoje nós vamos ver duas regras de ouro em duas religiões. A primeira, nós vamos relembrar uma história que nós vimos na aula passada, bem no finalzinho. Vocês lembram que nós falamos sobre Ubuntu? Isso mesmo. Eu vou reler a história para que a gente lembre mais ou menos o que aconteceu nessa história e para que a gente possa perceber a regra de ouro da matriz afro que está dentro dessa história. Vamos lá? Prestem atenção lá nos slides. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes da tribo Ubuntu e quando terminou seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que a levaria até o aeroporto de volta para casa. Como tinha muito tempo até o embarque, ele propôs então uma brincadeira para as crianças que achou ser inofensiva. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade e colocou tudo num cesto bem bonito com um laço de fita e colocou debaixo de uma árvore. Chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto e quem chegasse primeiro ganharia todos os doces. As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes.
O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido juntas se uma só poderia ficar com tudo sozinha. Elas simplesmente responderam: Ubuntu, tio. Como um de nós pode ficar feliz se todos os outros estiverem tristes? Ele ficou pasmo. Meses e meses trabalhando ali e não tinha percebido a essência daquele povo. Ubuntu significa eu sou porque somos todos nós. Ou, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. Como um de nós pode ficar feliz se todos os outros estiverem tristes? A resposta singela da criança é profunda e vital e está carregada de valores como respeito, cortesia, solidariedade, compaixão e generosidade. Vocês viram a história do Ubuntu de novo? Eu contei na aula passada, mas eu contei bem rápido porque estava no final. E vocês conseguiram perceber o que a gente pode aprender com essa história? Qual seria a regra de ouro que está por trás dessa história? Olha lá, vou mostrar para vocês. Sou o que sou pelo que nós somos. Então, dentro da filosofia Afro-Ubuntu, eles dizem que nós só podemos ser felizes ou ter as coisas se todas as pessoas ao nosso redor estiverem felizes. Como que a gente pode pensar nisso no nosso dia a dia? Vamos lá? Por exemplo, agora estão falando muito no uso de máscara, não é mesmo? Vocês estão usando máscara? Olha só, por que o uso de máscara tem a ver com essa filosofia do Ubuntu? Quando eu me protejo, eu estou protegendo a mim e as pessoas ao meu redor, não é mesmo? Quando eu coloco a máscara, eu estou protegendo a mim mesmo e as pessoas ao redor. Então, se eu estou protegido, todos estão protegidos. Por exemplo, ficar em casa nesse momento. Eu sei que tem horas que a gente pensa assim, ai, mas eu tô com uma saudade da minha vizinha, eu queria tanto ir lá. Mas, se nós não respeitarmos essa regra de ficar em casa, nós podemos prejudicar outras pessoas, não é mesmo? Se eu estiver, por exemplo, com o vírus do Covid e for até uma pessoa mais velha, que tem uma saúde debilitada, eu posso prejudicá-la passando a doença para ela. Então, se eu fico em casa, eu estou cuidando de mim e dos outros. Muito bem. Outra maneira, ajudar nos afazeres domésticos quando for possível. Por quê? Eu tenho uma frase que a minha mãe sempre fala e eu gosto de pensar nela e vou contar para vocês. Ela diz assim, onde todos trabalham menos. O que isso quer dizer? Que se você puder ajudar nos afazeres de casa, por exemplo, é claro que você não vai lavar a roupa, não vai passar uma roupa, não vai lavar o banheiro, né? Mas, por exemplo, a mamãe diz assim, filha ou filho, quando você tirar o seu sapato, coloque lá dentro da sapateira. Você pode fazer isso? Sim, você pode ajudar. Porque se você deixar jogado, é menos uma coisa ou mais uma coisa para a mamãe fazer? Mais uma coisa. Então lembre-se, onde todos trabalham menos. Porque daí todo mundo divide as tarefas e todo mundo fica feliz. Nesse caso. Vamos ver mais uma. Colaborar com o cumprimento das regras sociais. Regras sociais? O que é uma regra social? É uma regra, por exemplo, lá do trânsito. É uma regra, por exemplo, de você estar num ambiente e respeitar o que aquele ambiente diz. Naquele lugar, precisa respeitar aquela regra. Compreenderam? Conseguiram perceber como é que essa regra do Ubuntu pode parecer conosco aqui na sociedade? Muito bem. Então, nós vimos a primeira regra. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Olha lá. Sou o que sou pelo que nós somos. Então, essa é a regra afro. Agora, nós vamos assistir um conto bem curtinho e nós já voltamos, mas prestem bem atenção que eu vou perguntar para vocês qual foi o ensinamento que nós podemos tirar desse conto. Eu já volto, assistam o vídeo aí. Certa vez, um estranho homem observava Buda atentamente. Observou por alguns minutos, sempre em silêncio. Seu olhar mais parecia um raio-x identificando os mínimos detalhes. Então, um homem andou por alguns metros em sua direção. Quando estava bem próximo, sem dizer uma palavra sequer, encheu a boca de saliva com muita vontade e tascou-lhe uma cusparada no rosto. Em seguida, saiu de perto. Naquele momento, os presentes ficaram sem reação. Que diabos foi isso? Todos se perguntaram. Os discípulos do mestre Buda furiosos ficaram. De tanto que Ananda, seu discípulo mais próximo, pediu até permissão do mestre para dar uma lição mais que merecida naquele homem.
mas com tranquilidade e com a mesma paciência na qual ensinava seus alunos, Buda se limpava. Se limpava dizendo ao discípulo que nada fizesse, tampouco falasse, porque cuidaria disso pessoalmente. Então, Buda ficou frente a frente ao homem que lhe deu uma cusparada, juntou as mãos em sinal de reverência e agradeceu. Ninguém acreditava, muito menos tinham coragem de falar frente ao gesto tão bizarro. E, daquele mesmo jeito, humilde, Buda disse: agradeço de todo o coração por esse gesto. Esse incrível gesto porque ele me permitiu enxergar a raiva que tinha dentro de mim, mas agora me abandonou. E por isso, sou grato a você e à sua vida. Então, assistiram o vídeo? Conseguiram prestar atenção no que ele queria ensinar para nós lá na filosofia budista? Vamos observar. Não faças aos outros aquilo que, se a você fosse feito, causar-lhe-ia dor. Nossa, que difícil de ler isso. Vamos ler de novo junto comigo? Não faças aos outros aquilo que, se a você fosse feito, causar-lhe-ia dor. Agora deu certo. O que quer dizer esse ensinamento dos budistas? Quer dizer o que nós já falamos na aula passada. Vocês lembram quando eu falei em empatia? O que é a empatia? É colocar-se no lugar do outro. É pensar que o que você faria se estivesse no lugar daquela pessoa. Esse é o exercício de empatia, que está aparecendo aqui também na filosofia budista. Mas como que nós podemos colocar isso em prática? Vamos ver? Olha lá. Praticar a empatia, que foi o que eu acabei de falar. Respeitar todas as pessoas. Muito bem, independente da idade, todas as pessoas merecem respeito, não é mesmo? Nós trabalhamos aqui na nossa aula de ensino religioso, principalmente o respeito. Não importa se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se é menino, se é menina, se é o pai, se é a mãe, se é o tio, se é o avô, se é a professora. Todas as pessoas merecem respeito. E isso é uma prática de empatia, não é mesmo? Vamos lá. Compartilhar. Eu fiquei pensando em exemplos que eu podia dar para vocês nessa aula de hoje. Se a gente for pensar, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você, ou seja, se colocar no lugar do outro. Às vezes, eu posso dizer nesse compartilhar que você tem, por exemplo, você está no 5º ano na escola e você não vai mais estudar naquela escola. E você tem o uniforme da escola. Mas como você não vai mais estudar lá, você não vai mais usar aquele uniforme. Um gesto de compartilhar poderia ser doar esse uniforme para a escola. Porque às vezes lá na escola acontece, né? De você tomar o lanche e derrubar tudo na roupa. E normalmente a gente não carrega outra roupa para ir para a escola, né? Mas se tem aquela roupa reserva lá na escola, você pode trocar e depois devolver. Ah, num dia de um passeio. De uniforme no passeio normalmente, né? E aí a sua camiseta do uniforme, bem naquele dia não deu para lavar. E daí você vai ficar sem ir no passeio? Não. Pode ser que tenha uma camiseta que outra pessoa doou e você pode usar naquele dia. Então, compartilhar os brinquedos. Às vezes você tem um brinquedo que você nem brinca mais e que tem outras crianças que podem brincar. Então, você pode pensar em compartilhar um brinquedo, uma roupa, não é mesmo? Compartilhar o conhecimento. O que é compartilhar o conhecimento? Ai, professora, eu sei fazer pipa. Que legal! E aí você encontra um amigo que diz assim pra você: não sei fazer pipa. Você pode compartilhar o seu conhecimento. Ah, eu sei fazer, então eu vou te ensinar. O que vocês acham? É uma boa maneira de compartilhar, não é mesmo? Então, compartilhar roupa, compartilhar brinquedos, compartilhar calçados, compartilhar o seu conhecimento, não é? Isso é muito legal. Ah, professora, eu sei dançar aquela música nova que está tocando. E tem a minha amiga que não sabe. Eu não posso compartilhar que eu sei? Pode. É uma boa maneira de colocar em prática esse ensinamento. Vamos ver. Evitar o uso de apelidos e ou palavras que possam magoar. Lembram que lá no ensinamento está escrito assim: não faça ao outro aquilo que, se a você fosse feito, causar-lhe-ia dor. Se a gente for pensar num apelido que a pessoa não goste, vai causar dor para ela? Pode causar. E se fosse você que tivesse recebido um apelido que você não gosta? Você ia ficar feliz? Não. Então a gente pode pensar que como que o outro vai se sentir quando a gente tiver essa atitude? Isso é muito importante. Pensar como o outro vai sentir e como é que você se sentiria nesse momento. Isso é um exercício de empatia.
Então, ele é bem importante e é uma regra de ouro dentro do budismo. E se a gente for pensar, uma regra de ouro para nós também, para todas as pessoas, não só para as pessoas que praticam o budismo, mas para todos, né? Se a gente for pensar assim num apelido, às vezes a gente tem até que ver se a pessoa gosta. Quando eu era criança, um dia eu vou trazer uma foto para mostrar para vocês. Eu sou igual à minha mãe. Tem gente até que confunde, sabia? Às vezes eu tô na rua e falo assim, oi Benedita! E eu viro a pessoa falar, nossa, não é a Benedita, porque eu sou a cara da minha mãe. E quando eu era criança, a minha mãe é professora e eu ia na escola com ela. Quem é filho de professora vai saber o que eu tô falando. Quando o filho de professora chega na escola, as professoras falam, ai, que bonitinho, oi, tudo bem? E aí, como eu era a cara da minha mãe, falavam assim, ai, Beneditinha. Eu não gostava, não. Eu queria que chamasse pelo meu nome. Eu ainda falava assim, não sou Beneditinha, eu sou Macleise. Mas as pessoas achavam que estava falando o nome da minha mãe, que eu podia gostar. E não foi a intenção delas me tirar sarro, elas achavam que estavam me agradando, mas eu não gostava. Então, às vezes a gente acha que está agradando a pessoa, mas a pessoa não gosta e ela tem direito de não gostar. E isso faz com que a gente tenha que respeitar. Ah, professora, mas eu acho legal chamar a minha amiga de Bia. E se ela não gosta de ser chamada de Bia? É um direito dela de não gostar e de você respeitar esse momento dela, não é mesmo? Eu espero que a gente esteja sintonizado e que vocês estejam acompanhando. Mas agora chegou aquele momento de nós fixarmos o conhecimento. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, que nós não fizemos ainda. Olha lá. Vamos brincar de caça-palavra. Professora, como é que nós vamos pintar essa letra aí? Não dá. Nós estamos cada um de um lado. Dá sim. A gente pode pensar assim, você pode vir pertinho, eu vou mostrar aqui nessa TV. Você pode vir pertinho da TV e tentar procurar onde estão as palavras. Por exemplo, não, eu devo dar dica, né? Não posso dar dica. Vocês podem vir pertinho e começar a juntar as letras. Por exemplo, vamos encontrar a palavra união. Vocês vão olhar aqui e vão ver, onde que tem U? Onde que tem U? Onde que tem U? Ah, tem U aqui. Vamos ver se a próxima letra é a mesma letra que está lá? Muito bem. Vamos ver se a próxima letra é a letra que está lá? Muito bem. Tô dando muita dica. Não vou ajudar. Ai. Então vocês pode passar o dedinho, pode ficar observando. Não vai riscar a TV da mamãe, senão ela vai brigar comigo. Sem riscar, é com o dedinho. Olha lá, vê onde está a palavra. Depois eu vou trazer isso aqui e aí nós vamos observar onde é que estão as palavras e vamos corrigir. Certo? Eu vou dar um tempo bem bom para vocês procurarem com calma, não precisa ficar desesperado. Ai, professora, eu não estou achando.